dance or die. Like a poem said by a lady in red. What are you doing here? Put your hands up, Brazil. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Lady Gaga faz um ritual ocultista e maçônico disfarçado de um show no Rio de Janeiro. Mais de 90 milhões de reais foram pagos pela população brasileira para um show que foi dito pelo governo como gratuito. Na verdade, uma grande abominação. Para que você possa entender melhor o que aconteceu, você precisa conhecer uma imagem como essa. Essa imagem é conhecida como a escada da iluminação maçônica. O ritual foi baseado nisso aqui. Quando nós observamos essa imagem, temos como o princípio a dualidade. Dualidade nos remete ao pecado de Eva e de Adão, a árvore do conhecimento do bem e do mal, preto e branco, cima, baixo, e é isso que Lady Gaga trouxe ao Brasil nesse último final de semana. Ela, como uma grande marionete da indústria da música, nesse exato momento, simplesmente liberou algo realmente sombrio, tenebroso na nação brasileira. I am strong, you are weak. I am everything, you are nothing. What difference does it make? The world loves me, the world hates you. They see me, they don't understand you. I'm a monster, yes, you're a monster. We are monsters, and monsters never die. Her screeching nails and inner life are like a storm. Começamos então a análise no show de Lady Gaga. Ela inicia com a dualidade, como se fosse o bem e o mal, o branco e ali o vermelho simbolizando o preto, a luz e as trevas. Ela em uma conversa com ela mesma. Quando olhamos aqui para esse lado, vemos que essa que fala é ela possuída, encarnada ali em uma espécie de entidade que faz com que ela faça o seu show. Desse lado aqui é ela comum, falando como ela própria, ou seja, ela representando duas pessoas, o bem e o mal, entre aspas, já iniciando com a dualidade, tá? Esse embate entre ela mesma, suas duas personalidades iniciam esse show. E é aí que nós começamos a compreender que estão trabalhando com a dualidade. E por quê? Quando voltamos para essa imagem aqui, você entenderá perfeitamente, já falaremos sobre isso. They're loud. Love is just a history that they make room and when the category is. Ela então entra no seu show em cima de uma espécie de jaula. E você pode ver que ela entrou com a sua personalidade já encarnada, vestida de vermelho, trazendo ali embaixo desse vestido aqueles que trabalham para ela. Quem são esses? E nesse exato momento ela simboliza a abertura de um portal, de uma prisão. Você se lembra, no início do ano, quando falamos a respeito de Papa Francisco? O falecido Papa Francisco abriu também 5 portas, 5 portais, e abriu uma porta de uma prisão. Antes de continuarmos aqui no show, é importante que você se lembre do que aconteceu lá e o porquê estamos falando disso junto com Lady Gaga. Eu já havia falado sobre isso em um outro vídeo, e nesse momento esse vídeo também foi bloqueado nesse canal. Não pode falar sobre ela aqui, né? Sobre a Imperatriz das Trevas. Não podemos falar, mas esse vídeo está lá no canal secreto, certo? O ritual ocultista do Papa Francisco, no início de 2025, ele abriu 5 portas. Se colocarmos as 5 portas, as 5 coordenadas das portas, em um mapa, como você está vendo aqui, nós temos o que chamamos de sigilo de Lúcifer. Algo que também foi feito por Lady Gaga no clipe Abracadabra. A simbologia do sigilo de Lúcifer representa o nosso campo de visão cerebral. Ou seja, esses caras, a política, a religião, a indústria da música, a indústria do cinema, eles trabalham no nosso campo óptico cérebro, ou seja, querendo moldar
como nós vemos a vida, moldar o nosso próprio universo. O nosso campo óptico de visão, ele faz simplesmente com que você veja a realidade criada por ele. Você não vê a realidade completa, nada te garante isso. O que você tem aqui é simplesmente luz que entra pelos seus olhos e o seu cérebro vai criar então essa realidade. Ele vai criar aquilo que você toca, aquilo que você cheira, por exemplo, aquilo que você acha que está vendo, aquilo que você sente. Todos os seus 5 sentidos são criados pelo cérebro de acordo com a luz que entra pelos seus olhos. O sigilo de Lúcifer, retratado por esses caras, sempre faz com que eles estejam moldando o seu campo de visão cerebral. E Lady Gaga, assim como outros exemplos, trabalha em cima disso. Nós vamos vender nossa alma para Lady Gaga e a gente vai descer de tobogã direto pro inferno ao som de Bad Romance quando Gaga tocar a terceira trombeta do apocalipse, né, gente? O que você fez para chegar até o Rio de Janeiro? Eu vendi o lote, a minha mãe tinha um lote, né, que tava no meu nome, ela tinha colocado no meu nome esse lote. E aí eu coloquei na venda no Marketplace. Continuar agora vendo ela abrir um portal aí, uma prisão, assim como foi feito lá no sigilo de Lúcifer no início do ano de 2025. Você perceba que ela canta aí a música Abracadabra e eles estão presos. Estamos falando daqueles que estão na prisão de baixo. Quem assiste os meus vídeos há anos já sabe que eles estão fazendo uma referência a anjos caídos, podemos dizer assim, demônios. E o que ela vai fazer? Simplesmente abrir essa porta, né? Então, nesse momento, ela vai iniciar esse show, iniciar esse ritual libertando demônios. Fez isso no Brasil. E a galera aí, alienadíssima, achando que isso é maravilhoso. Pra você ter noção, o negócio foi tão nojento que tiveram várias pessoas desse público dela aí que foram com fraldas geriátricas, cara, pra ficar ali na frente sem precisar ir no banheiro. Imagina o horror, o cheiro que tava nesse local aí. E aí ela abre então, né? E olha como ela sai interpretando perfeitamente esse papel de demônio, mancando ali de muleta, um negócio realmente pesado, tá? Então ela abre esse portal, liberta esses demônios. O público achando maravilhoso. O país gastou quase 100 milhões de reais nisso, tá? Bom, então ela, nesse momento, troca de roupa, veste ali uma roupa do Brasil e canta a música que faz um louvor a Judas Iscariotes. Judas é aquele que traiu o próprio Messias. De uma forma inusitada que o próprio inimigo não imaginava, a morte do próprio Cristo simplesmente salvou a humanidade inteira. Mas eles acharam que estariam matando o Messias, o Filho do Criador. E de uma forma extremamente inteligente, o próprio Cristo simplesmente entregou a sua vida como o grande cordeiro. Mas esses caras, como filhos da serpente, raça, descendência da serpente, raça de víboras, não é à toa aqui nas escrituras, o próprio Cristo chama os caras do sistema religioso, pois o sistema ele tem braços. É o sistema político, o sistema religioso, o sistema financeiro, o sistema alimentício, o sistema farmacêutico. E dentro desses braços nós temos, por exemplo, a indústria de Hollywood, a indústria da música. Nós temos outras vertentes, mas são todos filhos das trevas, filhos da serpente, descendência da serpente, raça de víboras. E eles, então, fazem uma apologia a Judas, o traidor. E é a música que ela está cantando, tá?
ritual continua para a nossa nação. I miss you. E aí ela se decepciona quando está ali já possuída, né, encarnada, e vê outra pessoa. É aí que nós começamos a compreender a respeito dessa imagem, a dualidade. Perceba que ela está de preto e ela vê o seu eu, aquele inicial, aquela qual conversou com ela mesma no início. Você, ela diz. What are you doing here? O que você está fazendo aqui? Ou seja, o preto e o branco, ela significando o bem, ela significando o mal, a dualidade. Para que você possa entender essa imagem aqui da escada de ascensão maçônica, ela traz muito significado. E os maçons escondem tal conhecimento, mas aos poucos isso vem sendo cada vez mais revelado pela população. Nós temos aqui a parte de baixo, que significa a matéria, a parte de cima, que significa o espírito. A ascensão, saindo da matéria ao espírito, é o que nos importa. O próprio Cristo, ele foi um Messias espiritual. Ele ensinava com coisas físicas para mostrar o espiritual. Aqueles que comerem a minha carne terão a vida eterna. Ele não estava falando de carne fisicamente, ou de canibalismo. Ele estava falando que a carne dele, ou seja, o pão o qual ele trazia, a palavra que continha e que saía de dentro dele para fora, era o que poderia lhe trazer a vida eterna. Uma ascensão saindo do físico para o espiritual, saindo da matéria para o espírito. E o que esses caras fazem? Mantém as pessoas na matéria. Porque se você não chega ao ponto de alcançar o espírito, você ficará preso na matéria. E esse rompimento aqui faz com que você não alcance o Criador, não alcance a vida eterna. O chão preto e o branco representa a dualidade, o pecado de Adão e Eva. Comeram do fruto do conhecimento do bem e o mal. É o preto e o branco, cima e baixo, homem e mulher. O sol e a lua representam aqui homem e mulher, masculino e feminino. A escada vai representar o sonho, o qual Jacó enxergou a ascensão. Para os maçons, essa escada aqui, ela possui 33 degraus. A mesma quantidade que quando olhamos uma coluna vertebral, que é o que liga o nosso cérebro e o nosso coração, encontramos nas vértebras, 33. E já iremos falar sobre isso aqui, porque Lady Gaga, como você está vendo, trabalha com isso aqui também. Voltando aqui para a nossa dualidade, nós compreendemos que essa ascensão é algo que eles não querem, é algo que eles querem que esteja cortado, simbolizando uma cruz, assim como ela também irá trabalhar e você irá ver. As colunas aqui representam as colunas do Templo de Salomão, o templo físico, que representa o grande engano, Jaquim e Boaz. Nesse momento, o preto e o branco representado pela indústria da música, e sempre mantendo as pessoas assim, faz com que esse público sempre, com uma baixa frequência das músicas, com a letra dessas canções e simplesmente com a vibração que isso faz e que as pessoas recebem, mas não enxergam, mantenha elas aqui, no mundo físico, na matéria, sem conseguir essa ascensão, porque a frequência das músicas é algo que importa muito. E no canal secreto teremos um documentário apenas sobre frequência musical, que em breve será liberado lá. E aqui nesse momento nós vemos um embate entre a dualidade e ela trazendo essa frequência mais uma vez ao público, mantendo as pessoas lá embaixo. Put your hands up, Brasil. Hands in the air! Olha aí. Nós vemos o xadrez ali de cima, né? E agora no início da dança dela, continuamos vendo isso.
O mal então vence, e assim como vimos no show da Madonna, aqui nós vemos também uma morte. E é aí que começa, né, a espécie de manter as pessoas mortas nesse mundo físico. Lá na Madonna nós vimos isso também. E ela então, da mesma forma, continua aqui com mortes. No momento em que ela faz uma referência à morte, ela simboliza ali o próprio Baphomet. Tudo isso é milimetricamente pensado, tá? É um grande ritual ocultista. Eles rodando em círculo, na verdade estão fazendo mais um ritual de bruxaria. Você pode ver que o piso nesse momento, o palco, ele de certa forma mostra a frequência, pois músicas geram ondas sonoras, geram frequência. Todos aí estão recebendo uma baixa frequência em alta quantidade, em excesso. E aí, mais uma vez, representando a morte, símbolos maçônicos, tá? A caveira também é um símbolo maçom, um símbolo maçônico. Ela agora vai para aquela que, de certa forma, ali morreu, que estava com a roupa branca. O seu eu, que representa o lado bom, entre aspas. Que negócio sombrio, cara. Isso daí são zumbis, né? Eles saindo ali da morte, né? Revivendo para cantar. E aí nós vemos uma cena horripilante. Até pausei aqui porque nós, nesse momento, vemos a representação e podemos ir assim, em uma relação, não quero nem falar muitas palavras aqui, entre o bem e o mal, nesse momento, representando ali o que vemos até nas escrituras, no livro de Enoque, anjos caídos, a relação entre os anjos que se rebelaram com mulheres, tá? Olha que loucura. E multidão, tá? Multidão, milhões de pessoas assistindo. Ela vai então, coloca a bandeira do Brasil aqui, né, entre as colunas que representa Jaquim e Boaz, que representam o sistema da besta. A bandeira do Brasil estaria estendida aqui. E agora ela vai falar ao público. A massa está aqui embaixo, no material, no físico, mantendo essas pessoas lá embaixo, longe do espírito. My heart is full, I feel lucky, proud and deeply grateful. E aí ela com a roupa branca representa ela mesma, né? Uma pessoa muito boa, nossa, que coisa maravilhosa, que coisa emocionante. Público completamente sério. É uma honra imensa estar aqui com vocês esta noite. Meu coração está... E olha o que está lá em cima, como eu te mostrei, a lua representando o feminino, representando a mulher, representando ela. É muita coincidência ou não é? Continua aí. Transbordando, me sinto sortuda, orgulhosa e profundamente grata. You better sing along, let's go! Agora a gente passa para um outro ponto. Nós temos aqui o que representa o cérebro, a coluna, como eu te mostrei, representando os 33 degraus da ascensão, e abaixo da coluna nós temos o quê? O coração. Lógico, eles não representaram aqui corretamente, mas é isso que ela está querendo dizer nesse piano mórbido que ela está tocando. Por quê? Quando falamos a respeito de cérebro e coração,
também estamos falando a respeito de intelecto, matéria, emoção, espírito. Quando lemos as Escrituras, vemos que o Espírito do Criador habita em nosso coração. O coração representa a nossa emoção. Vai representar o espiritual, porque é onde o Criador habita hoje. Nós somos o verdadeiro templo. Não esses falsos templos que a religião nos aponta como chamam de igrejas. Nós somos a igreja. Eles distorcem as Escrituras para lhe enganar. O nosso cérebro é o nosso intelecto, representa a matéria, é o nosso pensamento. Cérebro e coração representa a nossa ligação com o Criador. E a nossa coluna é o que faz também parte de toda essa ligação, tá? The good girl in your dream. Ela então vai cantando e, para a sua última apresentação, ela aparece aí mais uma vez, trazendo referência à morte, trazendo referência à matéria, ao pecado, porque o pecado é o que trouxe a morte ao mundo. E aí ela se levanta com a cruz. Falamos a respeito do Papa Francisco, falamos a respeito de ligações com a Lady Gaga, por uma coisa sombria e mais incrível que isso pareça. Falamos a respeito do sigilo de Lúcifer, falamos a respeito das portas que o Papa abriu, vimos Lady Gaga abrindo uma porta para que demônios saíssem aqui, e agora estamos vendo a cruz. Essa cruz aqui parece a cruz católica, não parece? Nós estamos falando mais uma vez, no clipe de Lady Gaga, ela também estava com essa cruz aqui. O sinal da cruz católico faz com que no seu peito você faça uma cruz. A cruz tem a sua coluna vertical, que representa cérebro e coração, matéria e espírito, nós e o Criador. Quando você corta isso aqui, você corta a sua ligação com o Criador. Quando Cristo, o Messias, estava na cruz, foi crucificado ali, ele, nesse exato momento, disse: Pai, por que me abandonasse? Nesse exato momento, o Pai não poderia olhar para ele, porque ele havia pego o pecado do mundo para suas costas. O Criador vira o rosto, porque o Criador não pode andar no pecado, não pode andar nas trevas, não pode andar na mentira. Cristo ali foi o cordeiro a ser sacrificado para que o Pai perdoasse o pecado do mundo. Quando ele disse ali, está consumado, isso aconteceu, mas na cruz ele puxou o pecado do mundo. Então, essa ligação entre o Pai e nós, na cruz, ela é cortada. É a representação do pecado. No momento em que Cristo puxou o pecado para que ele fosse perdoado. É por isso que ele diz, né? Pai, por que me abandonaste? Vou continuar aí para que você possa entender então. Ela representando um anjo, obviamente um anjo caído, ali, né, com a sua cruz no peito, é aclamada pela população que está completamente cega. Um grande ritual que te separa do Criador. Esse gesto da cruz no peito é a separação entre o espírito e a matéria, entre você e o Criador. Isso é que eles estão representando, é esse tipo de frequência que estão emanando, mantendo as pessoas ali embaixo, no chão, no físico. E é por isso que a indústria da música utiliza muito essa dualidade do preto e branco, que a própria maçonaria tem como simbologia. E esses caras, eles querem literalmente manter você nesse mundo físico, manter você no pecado, manter você preso para que você não alcance o mundo espiritual, não alcance a vida eterna e não conheça verdadeiramente o Criador. O sistema faz isso com todos nós. Eu gostaria de saber a sua opinião nesse momento. Deixe aí nos comentários. Conseguiu compreender o ritual ocultista que Lady Gaga fez no Brasil? Deixe aí nos comentários, me diga se você viu uma análise melhor que essa, isso é muito importante para mim. Acesse o canal secreto, isso também é muito importante para que você abra os seus olhos e compartilhe, passe esse vídeo para frente para que mais pessoas possam enxergar tudo isso. Valeu e até o próximo vídeo.